Aqui sobre essa questão toda do Congresso americano, o documento de 520 páginas, né, no total, que trata da questão da censura no Brasil, as denúncias trazidas pelo Elon Musk, da Rede X. Antes de mais nada, eu queria ver com vocês aí se o meu som tá ok. Quem puder me dar um feedback, por favor, eu agradeço. A gente usa aqui, às vezes, uns aparelhinhos para saber se o som tá ok, mas esse assunto ele é importantíssimo e eu queria detalhar alguns fatos aqui com vocês, que é tanta coisa, gente, mas é tanta coisa que é difícil destrinchar tudo. Então, eu e a minha assessoria, a gente ainda está vendo tudo, está analisando, está lendo os documentos em inglês para a gente trazer uma informação fidedigna para vocês. Mas de cara, obrigado Bruno Vaz pelo positivo, aí o som tá ok, ok Ronaldo, ok Duduzinho, mas de cara dá para a gente adiantar muita coisa, né? Então vamos lá. O Elon Musk ele tinha um receio de que os seus funcionários fossem presos no Brasil. Só que agora, depois dele ter acendido o estopim, o Congresso americano se interessou, puxou para si, avocou para si trabalhar e investigar essas denúncias. Isso é comum nos Estados Unidos, porque trata-se de uma grande empresa americana, né? Trata-se de uma pessoa que é uma das pessoas mais ricas do mundo. E agora o Congresso americano é que está pedindo, que está puxando esses e-mails trocados entre a Rede X e não só Alexandre de Moraes, STF, mas também o TSE. O Elon Musk comprou o Twitter entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Então, todos esses bloqueios que a gente está falando aí de Nicolas Ferreira, Monark e várias outras pessoas, né? Carla Zambelli, até uma rádio pop aí no meio, que eu nem conheci, uma rádio no meio de tudo, né? E isso tudo aconteceu do período eleitoral para cá, tá? Então aquela história que a Carmen Lúcia falava que seria excepcional a censura, não, a censura acabou virando regra, como todos nós que estudamos história já sabemos. Um ditador, quando ele ganha poder, ele nunca retorna de maneira voluntária ao estágio anterior. Então, o Congresso americano pediu para a Rede X, lá nos Estados Unidos, para enviar para ele os e-mails trocados com as autoridades brasileiras, para ver o que tinha de censura ou não, e também intimou o Alexandre de Moraes para que fizesse o mesmo, né? O que parece, não sei, não tem nenhuma notícia na imprensa, né, se o Alexandre de Moraes cumpriu ou não essa determinação do Congresso americano. Mas o fato é que o Congresso americano, na comissão do Judiciário, seria uma espécie de CCJ, no Brasil, que é liderada, é presidida pelo deputado Jim Jordan, que é uma pessoa próxima ao Trump, que é uma pessoa de direita. Ele fez junto com uma subcomissão, ele fez um relatório, que é esse relatório de mais de 520 páginas, tá? E ele retirou o sigilo disso tudo. Então o Elon Musk, ele não está fazendo mais as coisas por conta própria dele, talvez até a fim de que não sofram represálias os seus funcionários. Então, saiu do nível particular, da esfera particular, já não é mais uma pessoa contra o Alexandre de Moraes. É o Congresso americano que está trazendo para si esse tipo de investigação. E ali, nesse relatório de 520 páginas, já tem várias informações vindo à tona, né? Primeiro de tudo, a questão da legislação brasileira prever 48 horas para a remoção dos conteúdos e, na verdade, o que o Alexandre de Moraes pedia eram apenas 2 horas para que os conteúdos fossem removidos. Primeiro ponto, isso fere o devido processo legal sagrado no artigo 5º da nossa Constituição, que é a cláusula pétrea. Ou seja, o Alexandre de Moraes jamais poderia ter feito isso. Jamais poderia ter feito esse primeiro atropelo em cima da legislação, tá? Teria que ser dado 48 horas. Ponto número 2. O Alexandre de Moraes, segundo esse relatório americano, não fundamentava as ordens, o porquê ele estava pedindo a remoção de conteúdo, ou pior ainda, o bloqueio de determinados perfis. Isso daí fere o devido processo legal e não dá o direito à ampla defesa e contraditório, porque as pessoas eram bloqueadas sem saber o motivo pelo qual estavam sendo bloqueadas. Então não tem como ela recorrer de algo que ela não conhece. Essa bizarrice que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil, lá fora, para um gringo, isso daí é inimaginável, tá? Então, segundo o atropelo dele, tem ainda uma multa muito desproporcional de $20 mil, caso, né, não fosse excluído o conteúdo, ou no caso das plataformas, se fosse bloqueado o perfil. $20 mil, R$100 mil, se em 2 horas não fosse cumprida a ordem do Alexandre de Moraes. E essa multa ela era diária, então totalmente desproporcional. Terceira ilegalidade, né, segundo consta no relatório lá do Congresso americano. E a quarta vem em cima do Monark, que sofreu um banimento acima da média.
né? Foi o que, na decisão do Alexandre de Moraes, tem lá falando, eu vou abrir aspas aqui, tá? Cadê? No caso do Monark, foi, na decisão, pede o afastamento excepcional de garantias virtuais ou individuais, ou seja, eles estão rememorando a pena de banimento no Brasil. Eles deletaram o Monark de toda a sua participação virtual, sendo que a gente está falando de um influencer, uma pessoa que sobrevive, né, que tem o seu ganha-pão vindo da internet. Isso jamais poderia acontecer. É como se pegasse um taxista, um engenheiro ou um advogado e proibir ele de sair de casa para trabalhar. É exatamente esse tipo de coisa que aconteceu, sem tirar nem pôr. Então, de cara, você já tem 4 ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes que os Estados Unidos não irão tolerar. Mas o relatório ele é aberto falando do caso dos empresários, né, da troca